Cuidado com as heresias. Cuidado com as heresias. Vamos aí ao ponto que eu quero começar hoje, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, Atos 20, capítulo de número 20, versículos, diz assim, 20, capítulo 20, versículo 20, depois você vai para o versículo 24, porque é um texto longo, depois você lê na sua casa aí, tranquilamente. Primeiro nós vamos para o 20 e 20. Escrito por Lucas, palavra de Paulo. Jamais deixeis de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. É o que eu estou fazendo aqui. Estou falando publicamente, e essa palavra está entrando de casa em casa através das rádios, através do CD, através das mídias. Então está entrando em casa em casa. Agora, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Paulo tinha uma carreira. E complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Quem recebe o ministério do Senhor não recebe o ministério para pregar heresias. O ministério que a pessoa fala, estou aqui em nome do Senhor. Se esse pregador está ensinando heresias, ele não está ali em nome do Senhor, está em nome de qualquer coisa, menos em nome do Senhor. Então, Paulo diz assim, olha, versículo 24, capítulo 20 de Atos, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, ele falou que ele recebeu o ministério do Senhor para testemunhar. Então, a diferença está. Qual é a diferença? A diferença está quando as pessoas testemunham heresias, quando alguém testemunha o evangelho da graça. Versículo 25. Agora eu sei que todos vós cujo meio passei pregando o evangelho, não me vereis mais o meu rosto. Paulo falou, olha, a quem eu fui pregar, a quem visitei, a quem você ouviu eu pregar, as cidades que eu fui, as casas que eu fui, vocês não vão ver mais o meu rosto. Não vão ver mais. Vocês não terão mais a oportunidade de me ouvir cara a cara. Tem gente que perde a oportunidade de ouvir um homem de Deus, né? Prefere ficar em casa, prefere ficar vendo novela, conversando fiado. Mas isso aí é a escolha de cada um, né? A vida é assim, a vida você escolhe. O caminho que você vai, dá em um lugar. Aí depois chega naquele lugar, a pessoa fica chorando, porque não era aquele lugar que ela queria ter chegado, mas ela entrou naquela rua, e aquela rua só dá naquele lugar, entendeu? Uma rua dá naquele lugar e a outra rua dá em outro lugar. Então a gente tem que aprender a escolher. Então, vamos lá, senão a gente fica preso num pedacinho, né? Porque tantas coisas boas que Paulo escreveu, né? Versículo 25. Agora eu sei que todos vós cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Eu estou em Atos 20, 26 agora. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Eu também digo, irmãos, eu estou limpo do sangue de todos. Todos que um dia ouviram a palavra da graça e a verdade através dos meus lábios, eu estou limpo do sangue de vocês. 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo falou, eu nunca deixei de te dizer a verdade, o que Deus quer para vocês. Você sabe que eu pago um preço altíssimo por dizer a verdade, você sabe disso. Às vezes até vocês que estão aí me ouvindo já ficaram aborrecidos comigo algum tempo da vida de vocês,
por causa da verdade. Mas eu não, o senhor sabe que eu não sou um homem melindroso, sabe? Que qualquer coisa é igual aquela plantinha dormideira, qualquer coisa tocou, ela fecha. Não, eu tenho um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual. Deus me preparou, sabe? Quando Deus prepara alguém, por isso que meu check-up anual, tudo sempre bom. Por quê? Claro que eu cuido do meu corpo, mas tem um poder sobrenatural que envolve minha vida. Tem um poder sobrenatural que cuida de mim. Tem hostes de anjos que trabalham em meu favor. Tem uma inteligência fora do comum que habita dentro da minha mente, que chama-se Espírito de Deus, que faz com que tudo isto funcione perfeitamente. Então vamos lá, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar, de falar com vocês, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos o Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão sendo santificados. Ouvistes que foi dito pelo apóstolo Paulo, escrito por Lucas? Prestaste atenção no versículo 29? Toda essa passagem aqui é lindíssima, né? Uma revelação que é um grau de informação fora de sério. Para mim, se não existisse mais nada na Bíblia para me avisar contra os falsos, só esse texto aqui já me tem orientado, né? Que primeiro Paulo diz que ele tinha um ministério, que ele diz no versículo 24, que ele tem um ministério que ele recebeu do Senhor. Primeiro ponto que você tem que abordar, para você saber o que é uma heresia, que alguém que recebe o ministério do Senhor não pregará nunca, jamais heresia. Quem recebeu o ministério do Senhor nunca pregará heresia. Mas quem não recebeu, sempre pregará heresia. Eu coloquei aqui, o que é uma heresia? O que é uma heresia? Uma heresia é uma ideologia tida como falsas ou rejeitadas pela igreja. Isso é o que diz o dicionário Aurélio. Vou repetir, que não tem nada a ver com o que se passa no dia de hoje, né? Heresia, porque o nosso tema é cuidado com as heresias. Agora, o que é heresia à luz do dicionário Aurélio? À luz do dicionário, né? Da língua portuguesa. Heresia: ideologias tidas como falsas ou rejeitadas pela igreja. Isto é uma verdade no dia de hoje? Vou ler a definição da palavra heresia no dicionário, que para mim não tem nada a ver com as verdades de hoje. Olha, heresia: ideologia tida como falsa. É uma ideologia tida como falsa e ela é rejeitada pela igreja. Agora você pensa. Verdadeiramente, a igreja tem rejeitado as heresias? Você está aí do outro lado, você está pela rádio, você está pelo aplicativo, você vai me ouvir pelo CD, você vai me ouvir pelas redes sociais, está me ouvindo agora ao vivo, está me vendo agora ao vivo. Olha a definição do Aurélio sobre heresia. Sobre heresia: é uma ideologia tida como falsas ou rejeitada, isso está no dicionário, ou rejeitada pela igreja. Rejeitada pela igreja. Você acha que a igreja do século 21 tem rejeitado a heresia ou tem abraçado a heresia, as heresias? Você acha que a igreja do século 21 tem tido a consciência de dizer isto aqui é heresia e isto aqui
é, é o ministério que um homem de Deus recebeu do Senhor. Faça aí a tua pergunta para ti mesmo. Eu estou falando sobre o tema, você que entrou agora, eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, eu li do versículo 20 ao versículo 30, o versículo 31, eu li. Eu estou falando sobre o cuidado com as heresias, e eu disse agora o que diz que não... Você vê, é tremendo, né, irmão? Irmãs queridas, que Deus te ilumine vocês. Heresias. Definição de heresias: uma ideologia tida como falsas ou rejeitadas pela igreja. Perguntando agora, pergunta do pastor Pedro Inácio, pergunta do homem de Deus: a igreja do século 21 tem rejeitado as heresias? Ou a igreja do século 21, 90% dela tem abraçado as heresias? Você pode botar isso aí, a tua informação aí, você que está aí pelas redes sociais, você pode digitar aí se a igreja do século 21 tem abraçado as heresias ou elas têm tido heresias como uma coisa que ela não quer. É uma pergunta que eu estou fazendo, uma pesquisa nessa mensagem hoje. Estou fazendo uma pesquisa com a igreja do Senhor, com a igreja interativa, a igreja que está pelas redes sociais. Vou repetir a pergunta, hein? A igreja do século 21, ou do século que passou, século 20, ou do século 19, ou do século 18, já que estou no século 21, volto para o século 21. Essa igreja está abraçando as heresias, ou elas estão falando assim, não fico nesse lugar porque aqui prega heresia? O que você acha? Escreve aí. Você que está aí, né? Você que é do Ministério Restituição, escreve aí, Salvador. Escreve aí, irmã Marilda. Escreve aí, irmã Sandra. Escreve aí, irmã Fátima, Cláudio. Os irmãos que estão aí, escreva aí. Irmãos que eu não conheço, escreva aí. Escreva, por favor, você que vai me ouvir depois, dê aí a sua opinião, por favor, que é grande importância isso para você. Você me ajuda a abrir o entendimento das pessoas com a verdade, para as pessoas pararem para pensar. Deixa eu aqui, eu escrevi aqui, uma heresia, primeiro, deixa eu ver aqui, tem 10 minutos. O que é uma heresia segundo Aurélio? É uma ideologia tida como falsa ou rejeitada pela igreja. Pergunto de novo, hein? Isso aqui eu vou perguntar, hein? Vou perguntar. A igreja tem tido a perspectiva, a visão, a clareza do que é heresias, do que é ministério que um homem de Deus recebeu do Senhor. Você acha que a maioria do povo de Deus tem entendido o que é um homem de Deus, tem percebido que é um homem enviado por Deus de um falso? Aonde está com mais lotação? Você acha que é a igreja que ama o evangelho ou a igreja que ama as heresias? A igreja do século 21 tem rejeitado as heresias ou elas têm abraçado as heresias? Liga para mim, tá aqui o telefone, pode ligar para mim aqui, ó. Você que tá aí pela rádio, liga para mim, você que tá aí ouvindo aí, por favor, tá aqui, ó, ligadinho aqui, ó. Pode ligar, eu vou lhe atender agora, você vai dar a sua opinião para mim agora. A igreja do século 21, a igreja é essa que você vive, eu vivo, essa comunidade que você vive aí, esse pastor que é o teu pastor, que te ensina, que te educa, que eu recebo 300 mil ligações aí de povo de outros ministérios, só falando que o pastor prega heresia, que o pastor mente assim, mas não sai de lá, não larga mentira, não larga as heresias. Estava conversando com um amigo pescador, eu falei sobre a predestinação, a eleição para ele, e ele falou, eu nunca ouvi isto, nunca.
Falei, quanto tempo você está na igreja? Mais de 10 anos, 15 anos, 12 anos, 8 anos. Então, o que a igreja está pregando? É música, é grupo disso, grupo daquilo, é varão, é varoa, é adolescente, é jovem, é idoso, é encontro de velho, encontro de novo, encontro de sei de quê, blá 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 blá. É isso que a igreja está promovendo, intertendo. Irmãos, o pregador não está aqui para interter o povo, o pregador está aqui para dizer a verdade ao povo. Se o povo quer a verdade, se não quer a verdade, não é problema do pregador, o pregador tem que dizer a verdade. Quem é da verdade vai ficar com a verdade. Quem não é da verdade vai logo cair fora para as heresias. Não é assim que se faz, que acontece no meio das igrejas, dos ministérios que pregam a verdade? A pessoa está ali no ministério que prega a verdade, um pastor de caráter, um pastor de personalidade, um pastor honesto, fiel, amigo, companheiro, fidedigno. E a pessoa ouve uma heresia e pimba para a heresia. Por que pimba para a heresia? Eu vou ler aqui, deixa eu ler aqui que eu escrevi aqui. Uma heresia, escute, ainda tenho aqui 7 minutos. Uma heresia é um ensino que distorce a verdade da Bíblia. Vou repetir. Uma heresia é um ensino que distorce a verdade da Bíblia. Uma heresia é um disparate. O que é um disparate? É uma expressão destruída de razão e de senso, algo despropositado e fora da realidade. Mas tem um monte de gente acreditando nisto, que uma sombra cura, que um pouco de água ungida cura, que o óleo santo cura, que o cuspe cura, que o cara põe água na boca dele, cospe dentro da boca do outro, cura. Irmãos, é tantas heresias que Cristo já voltou, que a ceia do diabo, que a língua, sabe, tá cheio de heresias. E as pessoas estão abraçando, mas isso, vou falar uma coisa que você vai se assustar, mas não se assuste não. Deixa eu fechar aqui, deixa aqui. Mas quanto mais se multiplicam as heresias e quanto mais o povo de Deus aderir, quer dizer, ir para as heresias, é bom. Caramba, pastor, você é maluco, tá maluco? É bom, sabe por quê? Porque a heresia, a aderência, a pessoa que não aderir a heresias, cada vez que aumentar o número de gente que está indo para as heresias, saindo da verdade, indo para as heresias, é um sinal bom que Jesus está voltando. Quanto mais se multiplique, quanto mais se multiplicar o povo que se diz de Deus ou que é de Deus, se envolver com heresia, é bom. Parece que não é bom, mas é bom porque é o sinal da volta do nosso Senhor. Quanto o tempo se aproxima, você vê pessoas saindo da verdade, largando a verdade, se desviando da verdade, indo em outros caminhos. Mas é bom. É bom e é ruim. É bom porque Jesus está voltando. Porque esse é o sinal principal da vinda do nosso Senhor. É a chamada apostasia, ou seja, o abandono da fé. Ele disse aqui, ó, versículo 30, Atos 20, 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Não estão levando mais as pessoas à palavra, a Cristo. Pregador de heresia não leva ninguém a Cristo, irmão. Ah, mas dá resultado, pastor. Tem cura, tem milagre, tem prosperidade. As pessoas estão arrebentando. Olha o termo que um crente usa e diz que é crente, que é cristão. Nós vamos arrebentar. Sabe o que eles acham que é arrebentar? Arrebentar é ter dinheiro. É um bando de infelizes que a única coisa que tem é dinheiro. Você não come dinheiro, ô infeliz. Deixa ele ser burro. Deixa ele ser burro de ficar atrás aonde te oferece dinheiro. A corrupção está aí, o Brasil está aí cheio de corrupto oferecendo dinheiro.
Que quem não pega essa corrupção é taxado de homofóbico, de ladrão, de um monte de coisa, né? Não, ladrão não pode chamar. Quem não agarra o dinheiro não pode chamar de ladrão. Pode chamar de qualquer coisa que está fazendo aí com a nossa nação. Você está vendo aí. Mas não é isso que eu quero falar, então deixa eu vir para o lado de cá. Ainda tenho 3 minutos. Uma heresia é um ensinamento que distorce a verdade da Bíblia. As heresias, escute aí, igreja do Senhor, a rádio está aí, escute aí, por favor. As heresias são perigosas porque dizem que seguem a Bíblia. Ouçam, as heresias são perigosas porque elas dizem, porque quem está dizendo, fala, estamos seguindo a Bíblia. As heresias são perigosas porque dizem que seguem a Bíblia, mas mudam partes fundamentais dos seus ensinos. Eles dizem que seguem, mas eles mudam partes fundamentais. Vocês estão adorando o ídolo. Não, nós não estamos adorando o ídolo. Nós estamos só olhando para eles. Viu? A Bíblia fala para não adorar, não fazer. Nós não estamos fazendo, fabricam. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo ao Criador. Devia servir o Criador, serve a criatura, viu? As heresias são perigosas porque dizem que seguem a Bíblia, mas mudam partes fundamentais dos seus ensinos. Heresias causam divisões e destroem pessoas. Quando Paulo explica sobre a ceia do Senhor, estava acontecendo uma ceia herética. Todo mundo comia, se embriagava. Paulo consertou e explicou como deveria ser a ceia. Aquilo ali era uma heresia que estavam fazendo na igreja. Mas Paulo explicou como deveria ser feito a ceia do Senhor. Outro ponto. A Bíblia avisou desde o início sobre os perigos das heresias. Os ensinamentos errados, escute, irmão, isso aqui é importante demais. Os ensinamentos errados podem desviar até os mais sinceros se não tomarmos cuidado. Os ensinamentos errados podem desviar até os mais sinceros se não tivermos cuidado. Alguns se desviaram, alguns. Outros saíram porque pertencem ao desvio mesmo. Gosta do pecado, da vida promíscua, gosta da cachaça, gosta da mentira, gosta de ficar paquerando a mulher dos outros, sendo casados, ficar olhando a mulher dos outros. Eu sei disso. Então, os ensinamentos errados podem desviar até os mais sinceros se não tomarmos cuidado. Então, uma pessoa sincera, está ali servindo a Deus, se não toma cuidado, as heresias vêm. Alguém vem, você para ouvir. Tem gente que ouve adúlteros, tem gente que ouve ladrões, tem gente que ouve sodomitas, tem gente que tá sendo parceiro até de gente que está sendo chamado nas redes sociais de pedófilo. Pedófilo. Você é um pedófilo. Jesus, Deus que me livre, eu tenho um chamado de Deus. Diga com quem você anda, eu vou dizer quem você é. Não tenha o iníquo como teu amigo, Deus que me livre. Os ensinamentos errados podem desviar até os mais sinceros, se não tomarmos cuidado. Por isso, é muito importante conhecer o que a Bíblia diz realmente, diz analisar todos os ensinamentos à luz da palavra. Amém, queridos? Heresia é uma ideologia tidas como falso ou rejeitada pela igreja. Eu termino deixando esta pergunta. Heresias é segundo o dicionário Aurélio, o dicionário bíblico, dicionário português, né? Dicionário bíblico não, dicionário português. Heresias é uma ideologias tidas como falsas ou rejeitadas pela igreja. Deixo como pergunta. Verdadeiramente, a igreja do século XXI, você que está me ouvindo aí pela rádio,
Você que está me ouvindo pelo CD, você que está me ouvindo pelo aplicativo, você que está me vendo agora pelo Facebook, pr.pedrinácio@hotmail.com, você que está me assistindo pelo Facebook Ministério Restituição, eu sou de Jesus e do Pedro Inácio, você que está aí, me responda com sinceridade. A ideologia, a heresia é tida como falsa e rejeitada pela igreja? Sim ou não? Ou só basta você dizer, a igreja tem rejeitado as heresias do copo com água, da colher de pedreiro, do lencinho, de ir para o monte buscar a cara de Deus, de ficar sem comer para receber poder, sabe? De dizer que o batismo nas águas que salva, dizer que Cristo não vai voltar, que a ceia do demônio, que quem não der o dízimo é amaldiçoado. Será que o povo de Deus está acreditando nisto aí que eu acabei de dizer, né? É isso que estão acreditando? Então, o povo está acreditando nas heresias. Nas heresias. Paulo falou, olha, 29, Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós mesmos penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, irmãos, fica com essa palavra. E eu deixo a pergunta. A igreja do século 21 tem rejeitado as heresias ou ela tem abraçado as heresias? O que você acha? Eu não acho nada, eu tenho certeza. 90% do povo que se diz de Deus vive debaixo de ensinamentos de heresias. Pura heresia. Pedro falou que é uma heresia destruidora. Heresia destruidoras. Se Deus assim nos permitir, voltamos na nossa próximo encontro. Tá bom? Se Deus nos permitir. Eu sou o pastor Pedro Inácio, pastor do Ministério Restituição. Estamos ali na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI. Craveiro Lopes, número 4, Roberto da Silveira, número 10. É os dois números que é o número da congregação, que ela pega duas ruas, né? Roberto da Silveira, 10 e General Craveiro Lopes, número 4, no bairro de Olinda, município de Nilópolis. O prédio fica entre a estação de trem de Olinda e de Anchieta, beirando a linha do trem. Não tem errada. Tem ônibus ali, passa ônibus na porta ali. O trem, você pode vir de trem e soltar em Anchieta, ou pode vir de trem e soltar em Olinda. Tanto faz. Se você soltar em Anchieta, você vai andar 5 minutos até para quem vai para Olinda. Se você soltar em Olinda, você vai andar 5 minutos para quem vai para Anchieta. E você chegou. Meu telefone para contato, 3016 3510. 3016 3510. 3016 3510 ou 98602 2369. 98602 2369. Tenham todos aí um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma manhã abençoada, tudo abençoado para ti. Nara escreveu aqui, são poucos as pessoas que não querem ouvir a verdade. São poucas as pessoas que estão acostumadas a viver no erro. Verdade, irmão. Tá. Deixa eu ver, só a Nara que escreveu, né? Você não escreveu, depois você não vai dizer que o pastor não está dando oportunidade para você dar a sua opinião, né? Porque gente depois fala, o pastor fala sozinho, deixa de dar opinião. Você pode dar a sua opinião à vontade. Tem que fazer uma análise, antes de dar a opinião, tem que fazer uma análise do que ouviu, né? Para depois dar a sua opinião, tá bom? Então, glórias a Deus por todos vocês. Tenham todos aí um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma manhã abençoada, uma madrugada abençoada. A hora que você vai ouvir não importa. Fique na paz de Deus. Logo mais, hein? Nossos cultos, terças e quintas, 7h30 da noite. E aos domingos, 9 da manhã e 18h30. Todo primeiro sábado de cada mês, o culto da família. Fique na paz. Amo vocês. Vocês amam a verdade. Fique na paz. Graça e paz. Tchau, 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 tchau.